gravação iniciada. Ok, obrigada, Patrícia. Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa sessão de julgamento do dia 2 de fevereiro de 2021, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros Paulo César Macedo Pessoa, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Mônica Renata Melo Ferreira Estou, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauritim do Vale e Sheila Aires Cartacho Gomes, que faremos a votação nessa sequência da mesa. Ressaltando que a doutora Mônica, ela está substituindo o doutor João Maurício, que é conselheiro aqui do nosso colegiado, e permanecerá conosco durante toda a sessão de julgamento. Antes de iniciar os nossos processos da pauta, a gente tem uma solicitação de retificação de ata do Dr. Wesley, o processo 15.983.00267/2010-55, foi um processo que foi julgado em dezembro. Na ata de dezembro constou como decisão: acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso de ofício, conhecer do recurso voluntário, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento. E ao fazer o registro correto teria que ser conhecer do recurso de ofício e negar-lhe provimento. O registro que foi feito foi não conhecer do recurso de ofício. Então, o doutor Wesley me encaminhou um e-mail solicitando a correção do processo da relatoria dele, e a questão é essa. Doutor Wesley, tem alguma questão, alguma ponderação? Não, na verdade, só que realmente foi transcrito no dispositivo. Eu tinha até comentado isso, e como eu estava com vários processos abertos, eu acabei olhando um e falei do outro. Eram vários processos do mesmo contribuinte, né, Wesley? Só esse. Ou foi só esse? Não, eu lembro que era no corpo do voto, estava falando a questão do conhecer e negar, e na conclusão estava diferente, estava não conhecer. E aí eu peguei da conclusão e acabou ficando diferente do que era correto, né? Então é isso. Aí eu vou... Pode falar, doutor Wesley. Não, é isso mesmo. É isso mesmo? Então eu vou colocar em votação. Alguém tem alguma dúvida em relação a essa retificação? Então, doutor Paulo. Acompanho. De acordo? De acordo. Doutor Wesley, que propôs, né? Não vou nem colocar. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutora Mônica. Tem que habilitar o microfone. Desculpa. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho. Eu também acompanho. Então, a retificação de ata do processo 15.983.001267/2010-55, o dispositivo vai ser alterado para acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer do recurso de ofício e negar-lhe provimento, conhecer do recurso voluntário, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento. A gente tem uma solicitação de acompanhamento dos itens 26 e 27 da pauta, são de relatoria do Dr. Wesley. O nome do contribuinte é Companhia Brasileira de Alumínio e outro. O Dr. Marcelo Braz Fonseca solicitou o acompanhamento. Patrícia, por gentileza, pode convocar o patrono? Esse processo está na pasta ali, tá? Oi? Deixa eu ver se é o mesmo. Deixa eu ver se está na pasta, o 26 e 27, né? Isso. Está na pasta, tá ok. Esse tá ok. É o 26 e o 27. Tá. Então, Patrícia, por gentileza, pode convocar o patrono? Ok, presidente, farei a convocação. Ok, obrigada. Itens 26 e 27 da pauta, doutor Marcelo Braz, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat.
Wesley, esse passo está correta? Oi? Está dentro desse passo, está correta, né? A pasta correta, eu não sei por que esses processos apareceram na pasta, sinceramente. Não lembro de eu ter copiado ali. Não lembro, de verdade. Eu acho que, porque parece que eles são da pauta de janeiro, eu não sei como é que foi parar ali. Aí tem que entrar na pasta correta, Companhia Brasileira, o 26, que está os dois processos ali, 26 e 27. Deixa eu ver. Bom dia, doutor Marcelo, o senhor nos escuta? Bom dia. Bom dia, doutor Marcelo. Escuto sim, bem. Nós iremos iniciar o julgamento dos dois itens da pauta, o 26 e o 27, que o senhor solicitou acompanhamento, né? Companhia Brasileira de Alumínio e outro. Isso. É um processo de relatoria do Dr. Wesley. Eu vou pedir que o senhor entre aqui nesses 3 pontinhos aqui do lado direito. Gerenciar a qualidade. Eu já fiz isso. Já fez? Ela tinha me orientado, a Patrícia. Então tá certo. Aí eu vou pedir que todos mantenham o microfone desligado, com a palavra do Dr. Wesley. Trata-se de recurso voluntário aí, processo número 26, né, da pauta, Companhia Brasileira de Alumínio e outros. O crédito foi constituído relativamente a tributos ali da Seguridade Social, correspondente às contribuições do segurado empregado e as empresas, inclusive, e da empresa, né, inclusive para o financiamento de benefícios concedidos em razão da incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, importando um valor X, consolidado em 13/6/2007, referente às competências de dezembro de 93, no caso, a competência, né? Nesse seu recurso voluntário, o recorrente reitera as razões de primeira instância e solicita a decadência total do crédito. Por ter prejudicial de mérito arguída, em que contamina o auto de infração, passa a analisar especificamente o pedido de decadência. Presidente, esse processo aqui, ele teria decadência reconhecida. Então, se você quiser que eu já passe ao voto, o patrono só vai acompanhar, né? Não sei se ele vai só sustentar. Só acompanhamento, Dr. Wesley. Você não pode fazer direto, pode ir para o voto. Então, a dúvida recorrente que o processo estaria contaminado pela decadência. Foram lavrados nesse auto de infração as contribuições previdenciárias referentes à competência de dezembro de 2003, onde teria sido anulado por vício formal a constituição de nova NFLD. Com toda a decisão de primeira instância, aplicou a regra dos 10 anos para o caso concreto. O tema da decadência, a DRJ assim se pronunciou. A primeira notificação lavrada sobre o fato gerador identificado e anulada por vício formal foi a de cadastro final 09, constituída em 20/11/2003. Ora, se os fatos apurados ocorreram em dezembro de 93, aplicou-se ao caso o inciso 1 do artigo 45 da Lei 8.212, que determina o prazo decadencial de 10 anos. Ocorre que naquela notificação, tendo sido anulado por vício formal, como foi, em decisão definitiva prolatada por acórdão, remete ao presente notificação para o regramento do inciso 2º do artigo 45 da Lei 8.212, também transcrita lá na decisão. Hipótese pela qual o prazo decadencial passa a ser contado a partir da data em que se tornou definitiva a decisão que anulou por vício formal crédito anterior constituído. No relatório fiscal de folhas 24, verifica-se que a presente notificação de lançamento final 09, de novembro de 2003, data que teria sido constituído. Não existem informações no processo de quando o contribuinte teria sido intimado a primeira notificação fiscal enviada ao seu endereço, mas somente que teria sido formalizado a antiga NFLD em novembro de 2003 e a segunda ocorreu em 2007, incluindo a notificação do contribuinte nesse período 2007 ali. A recorrente alega o seguinte: o suposto fato gerador que ensejou a atuação é relativo ao período de dezembro de 93 e a primeira notificação de lançamento do débito, por sua vez, foi lavrada em 20/11 de 2003, quando indubitavelmente já havia ocorrido
a decadência. Tendo em vista que o crédito teria sido formalizado em 2013 e teria sido aplicada a contagem de 10 anos pela DRJ de origem, uma vez a decisão de primeira instância entendeu pela aplicação do artigo 45, inciso 1 da Lei 8.212, compreendo que está decaído em razão da orientação dada pelo STF, declarando a inconstitucionalidade do artigo 45 da referida lei. E aí eu aplico aqui o entendimento e as decisões da STF, reproduzo ali, e ante o exposto, voto por conhecer o recurso voluntário para acolher a prejudicial de mérito e decadência integral do crédito fiscal, cancelando a autuação. Como voto, presidente. Aqui, doutor Wesley, não tem a informação de quando foi lavrada a primeira notificação, né? Porque aqui a gente tem que ver duas situações. Primeiro, a decadência, se os fatos geradores estavam decaídos à época da primeira notificação, aí se eles estavam decaídos, ok, né? Se eles não estivessem decaídos, aí a gente ia ter que ver aquela outra regra, né, do 1732, né? Aí aqui, o senhor chegou à conclusão de que foi em 2003, porque tem no relatório da DRJ? O relatório não só da DRJ, mas tem o relatório do lançamento fiscal, ali na folha que eu citei, para quem quiser dar uma olhada. Não tem como no relatório. Folha 26, eu acho. Qual é? 20? 26. Deixa eu olhar aqui. 26. Folha 24. 24. Do e-processo, tá? Folha 24. A única informação que tem ali é a... Esse é o 27 ou é o 26? Teria sido lavrado em... Nós estamos no processo 26, e aí folha do relatório fiscal é 24. Final do processo 2007-49. É porque eu estou olhando 2007-50, é o 26. Deixa eu olhar aqui. É o que está numerado como 26. O outro é a mesma coisa, só que muda a competência. No caso, aconteceu a mesma situação. Foi lavrado em novembro de 2003, mas a competência lá é de... Não é só, aí são competências lá, né? Não é só a competência de dezembro de 93. Lá é maio a setembro de 93, se eu não me engano. É mais antigo ainda. Mais antigo ainda. De janeiro a maio, relator. Isso, a janeiro a maio. Então, os dois são o mesmo caso. E também está transcrito, presidente, no relatório fiscal, a mesma situação. A gente não tem essa informação no processo, a princípio, se o não tiver, de repente, alguma informação, mas não está lá no processo em nenhum momento isso. Talvez até porque, não sei, talvez até estaria decaído, por isso que ele não quis colocar lá no relatório fiscal. Entendi. Porque daí atinge aí os 10 anos, né? Sim, sim, Eu joguei um caso muito parecido com esse, que eu acabei aplicando, porque eu entendia que era o caso de aplicar a súmula. Se nós formos pela regra decadencial de 10 anos, obviamente bate na trave e aí não está decaído. A minha dúvida era só se o outro processo tinha sido lavrado em 2003 mesmo, mas se o próprio relatório faz essa menção, então... Eu conversei esse caso ontem com o Paulo, e uma alternativas para quem talvez gostaria de ter uma situação mais apurada e concreta seria baixar a resolução para saber quando que ele teria sido intimado em sede da primeira decisão, lá, da primeira notificação, no caso. Sim, sim. Mas pelos elementos dos autos, para mim, me formou a convicção de que estaria decaído. Ok. Tranquilo. Alguém tem algum questionamento? Conseguiram verificar? Então, eu vou colocar em votação. Então, dar provimento ao recurso para reconhecer a decadência do crédito lançado, né? Isso. Ok. Doutor Paulo, nos dois processos, tá? Já estou colocando os dois processos. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda?
Acompanho o relator. Doutora Mônica? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Também acompanho. Também acompanho. Vou colocar, então, dar provimento ao recurso, ok? Ele pediu a decadência, né, no recurso dele, né, doutor Wesley? Pediu a decadência e, de qualquer sorte, ela é reconhecida de ofício, né? Sim, sim. A gente está colocando dar provimento, né, então aí dentro do relatório vai ficar especificado que você analisou só a decadência, então, para simplificar o dispositivo. De mérito, achei desnecessário. É só para simplificar o dispositivo, a gente está colocando o dispositivo mais simplificado, né, dar provimento. Também tentei simplificar, porque acho que não haveria necessidade. Porque às vezes a gente coloca dar provimento para reconhecer a decadência, fica parecendo que foi parcial, né, então, item 26 e 27, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso. Acompanhou o julgamento o patrono Marcelo Braz Fonseca, OABDF 43243, correto, doutor Marcelo? Correto, presidente. Ok, doutor Marcelo, julgado o processo, a gente agradece Muito obrigado. o seu acompanhamento. Tenham um ótimo dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Então, pessoal, vamos para a nossa ordem da pauta normal, né? Item 1. Relatoria do Dr. Maurício. Vivante. Ele é paradigma para o item 2. Maravilha, senhora presidente. Trata-se de recurso voluntário, folhas 404 a 409, em que a recorrente sustenta, em síntese, que os documentos supostamente não entregues foram todos disponibilizados à autoridade fiscal, inclusive os originais no ato do protocolo do pedido de restituição. Entretanto, por orientação da própria Delegacia da Receita Federal, a análise deles seria feita em momento posterior, e caso realmente estivesse pendente algum documento, a autoridade fiscal deveria ter intimado ao contribuinte para fornecê-lo. O simples indeferimento do pedido de restituição afronta os princípios da publicidade, legalidade e moralidade. Ao final, ela formula aquele pedido que transcrevo para os senhores ali no voto. Esse recurso ele veio acompanhado de alguns documentos, folhas 410 a 412, que é a notificação 80/2010 e a manifestação desse órgão. Né? Essa questão diz respeito a um requerimento de restituição de retenção, das folhas 3, pela qual foi requerido por Dalquia Ambiental Limitada. Percebam que já que não é o mesmo nome daquele que consta como o recorrente na nossa autuação, tá? CNPJ 02-608-118-00122, a restituição de valores excedentes das retenções sofridas sobre notas fiscais de prestação de serviço em relação ao valor devido sobre a folha de pagamento referente a fatos geradores ocorridos no período de 1 de 2003 a 11 de 2003. O valor total requerido foi de 329.800 e alguma coisa, o requerimento datado de 15 de dezembro de 2004. Esse pedido veio acompanhado também de documentos, esses documentos que menciono aí. As folhas 316 se informa que houve a correção do endereço da contribuinte no Siscol, bem como que haveria duplicidade de competências nos processos 37.376.0029.2005.56 e esses demais que estão citados aí. Por isso, se determinou o encaminhamento do processo à Seção de Fiscalização Oeste de São Paulo para análise do pedido de restituição. Numa outra manifestação, a contribuinte, folhas 317 e 318, faz esses pedidos que estão expressos aí,
houve uma informação fiscal pela qual folhas 319 a 322 se informou a ausência de documentação necessária à restituição. Tá? Foram juntados posteriormente documentos referentes ao mandado de segurança impetrado pela contribuinte, cujo deferimento parcial da medida liminar determinou a análise imediata do pedido de restituição, está lá as folhas 324 a 327, e com isso houve análise do pedido de restituição e ele foi indeferido, folhas 329 e 330. Houve ainda outras manifestações do contribuinte, idênticas àquelas das folhas 317 e 318. Posteriormente foi apresentada a manifestação de inconformidade em 22 de junho de 2009, folhas 360 a 362, pela qual ela sustentou os mesmos argumentos que havia sustentado, que viria a sustentar posteriormente nesse recurso voluntário. Tá? A DRJ de São Paulo, por meio do acórdão 16.24.726, folhas 388 a 395, negou provimento à impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal conforme esse entendimento resumido aí na ementa abaixo. Tá? Eu conheço, no que se refere ao conhecimento, eu conheço ele, do recurso, ele é tempestivo, eu conheço integralmente. No que se refere ao mérito, a primeira coisa, na verdade não é bem mérito, isso aqui é preliminar de mérito, né, no que se refere à autuação. Preliminarmente, eu menciono que é importante analisar a questão do nome que foi autuado o recurso. A autuação do recurso está em nome de Vivante Serviços de Facilities Limitada, sendo que em todas as peças o nome que consta é Dalquia Ambiental Limitada. E há um contrato social acostado aos autos, folha 374 a 388. Tentei identificar alguma relação entre as duas, e não fui capaz. Né? Então, diante disso, eu sugiro o retorno ao setor de autuação, não sei se é assim que nós devemos chamá-lo, para correção. Eu, inclusive, antes disso, mandei um e-mail e fui orientado a proceder ao julgamento e apontar essa questão durante o julgamento. Item 2, da não aplicação da súmula CARF número 1. Me parece que não é caso de aplicação da súmula CARF número 1 aqui, porque o mandado de segurança 2009-6100-010-9086, em trâmite lá pela Justiça Federal de São Paulo, tinha como objeto a determinação da análise imediata dos pedidos de restituição formulados, e não o mérito da restituição, não da compensação, mas da restituição em si. Tá? Então, por isso que eu não aplico a súmula CARF número 1. E aí, pessoal, o item 3, me parece que, de fato, o recorrente não observou aquilo que prescreve a instrução normativa SPR número 3, de 14 de julho de 2005, e, de fato, não apresentou documentos imprescindíveis para análise do pedido de restituição. Né? Para os pedidos de restituição, se deveria observar a época, o disposto lá no artigo 207 dessa instrução normativa 3 de 14 de julho de 2005. Essa era a instrução normativa vigente à época. Eu transcrevo aí os artigos, ou os incisos, perdão, parágrafo 1º e 2º do artigo 217 dessa instrução normativa, e faço remissão lá à informação fiscal de folhas 319 e 322, na qual já se identificou o descumprimento e a não apresentação dos documentos necessários à análise do pedido de restituição. Inclusive, nem mesmo após o primeiro indeferimento, a recorrente juntou aos autos esses documentos necessários, limitando-se a manter a mesma postura. Qual postura? Informar que os documentos estavam à disposição na sede da empresa. Cito isso, folhas 333 a 334. Sequer na manifestação de inconformidade, a recorrente apresentou os documentos, né, na qual ela simplesmente mencionou a mesma coisa, que os documentos estavam disponíveis na sede da empresa. Tá? Então é importante ressaltar que os documentos mencionados pela recorrente como anexos à manifestação de inconformidade, eles dizem respeito a outro pedido de restituição, como bem observou a equipe de orientação de arrecadação previdenciária, lá as folhas 369. Nem mesmo após o julgamento da improcedência da manifestação de inconformidade, a recorrente apresentou esses documentos. E a não entrega dos documentos necessários à análise do pedido de restituição impõe, me parece, o seu indeferimento. Sem razão, portanto, me parece, a recorrente. E aí eu concluo, senhores, que diante de todo exposto, voto por conhecer integralmente do recurso
e negar-lhe provimento, senhora presidente. É a sugestão de voto. Ok, pessoal. Então, aqui foi um pedido de restituição com ausência de documentos, né? Não foi apresentada a documentação necessária. Em relação ao nome, o CNPJ é coincidente, né? Dos dois, né, no recurso. O que difere é só o nome da pessoa que... É possível que tenha tido alguma venda, alguma coisa, né, nesse sentido. Uma alteração cadastral que não procedeu na Receita Federal. Eu não falaria sobre isso, entendeu, Maurício? Não é relevante, está identificado pelo CNPJ, eu acho que é o bastante para... E está enfrentado o recurso dele, entendeu? Perfeito. Perfeito. Siga a sugestão. Eu também acho meio que... Se está o CNPJ, eu acho que é irrelevante mesmo a questão do nome, né? Inclusive, já excluí do voto. Era só um ponto para discutirmos. Ok. Alguém concorda? Vocês concordam, pessoal? Acho que o CNPJ já identifica, né? Mais algum questionamento? Eu vou colocar em votação, então. Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Mônica? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 1 e o 2, que é repetitivo dele, acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Item 3, 4 e 5 do Dr. Kleber, CIA Melhoramentos. Esses dois primeiros podem ser julgados em conjunto, o 3 e o 4. Na realidade, a diferença é só de competências, né? Um vai de 6 de 2007 a 12 de 2008 e 1 de janeiro de 2009 a 3 de 2010. Então, abrindo o primeiro processo, o final 83 aí, 3... eu vou explicar o que é aqui. Na realidade, é uma glosa de compensação, aliás, retenção de 11%, aliás, né? Foi o que aconteceu. Essa é uma empresa pública. As empresas públicas da administração direta, elas estão dispensadas da retenção, mas no caso aqui é uma empresa pública do município de Guarapari, né? Companhia de Melhoramento de Guarapari, né? Ela não está dispensada da retenção dos 11%. Mas o que foi que aconteceu, então? Ela contratou empresas de cessão de mão de obra, não efetuou a retenção dos 11%, o auditor, na ação fiscal, então, ele tinha essa prerrogativa de ofício, né? Sem direito, sem benefício de ordem, né? No caso aqui, por causa da responsabilidade, né? Que elidia a responsabilidade era a retenção de 11%. Como não efetuou, o fiscal fez o lançamento, então, dos 11% da nota fiscal bruta. A empresa recorreu alegando que era caso de dispensa de retenção de acordo com a INSS DC 7102. Ela, na defesa aqui da empresa, ela utiliza uma IN revogada na época, na realidade era a IN número 3. E daqui a DRJ, então, nega provimento ao recurso, mostrando exatamente que os casos de dispensa de retenção são aqueles do artigo 148 da IN 3, né? Que no caso, foi inferior ao limite mínimo estabelecido pela Secretaria da Receita Previdenciária, o valor de uns 11% fosse abaixo do limite mínimo, não tinha nem como recolher, né? A contratada não possui empregado, serviço prestado pessoalmente pelo titular ao sócio, e o faturamento do mês anterior foi igual, inferior 2 vezes o limite máximo de salário de contribuição, cumulativamente. E a contratação envolver somente serviços profissionais relativos ao exercício de profissão regulamentada por legislação federal. Então, são 3 casos de dispensa de retenção da IN,
Não era o caso aqui. Aqui foi cessão de mão de obra de 3 empresas que foram contratadas para fazer serviço de coleta de lixo e pavimentação asfáltica. Então, eu reproduzi o voto da DRJ. No entanto, eles não observaram que aqui é serviço, tanto no contrato como na nota fiscal, é serviço com fornecimento de equipamento. Então, no fornecimento de equipamento, quando há no contrato essa discriminação, vale o que está no contrato. No contrato bota tanto vai ser de material, né, de fornecimento de equipamentos, e tanto vai ser de mão de obra, vale o que está lá. Não havendo, tem a regra para isso, né? Porque, na realidade, você imagina, se contrata um carro para coleta de lixo, que vai com 3 homens, né? E paga o valor mais alto ali é do equipamento locado, alugado, né? Então, você jogar 11%, você está superestimando a contribuição previdenciária. Por isso, na IN número 3, no artigo 150, né? Ele diz que, para a apuração correta da base de cálculo, quando não houver discriminação de valores no contrato de prestação de serviço, independente de previsão contratual de fornecimento de equipamento, né, porque está destacado na nota, as notas fiscais todas têm fornecimento de equipamento, e aqui, no caso, nos contratos tem o fornecimento de equipamento e o motorista, né, é um segurado da Previdência. Na realidade, então, a contribuição seria bem pequena da empresa lá, né, era um segurado apenas. No mínimo, para a prestação de serviços em geral, 50% do valor da nota, a fatura do recibo, né? E no caso de construção civil, e aqui é misto, tem aí, 10% para pavimentação asfáltica, 15% para terraplenagem. Então, tendo em vista que se trata de fornecimento de equipamento e de mão de obra para a realização do serviço, deve-se fazer a apuração da base de cálculo de acordo com o artigo citado acima. Então, o relatório fiscal, ele colocou que a empresa Juniver Construções, ela foi contratada para coleta de lixo no município. No caso de coleta de lixo, né, não é construção civil, a base é dos serviços em geral, né, porque eles forneciam o compactador, né, o caminhão compactador, junto com o motorista. A base deve ser de 50%. A Werner Fock Construções também. E, aliás, a Werner Fock, ela tem aí, a empresa Werner Fock Construções foi contratada para regular ruas não pavimentadas e estradas vicinais no município de Guarapari, serviço desse enquadrado no item 3, parágrafo 2 do artigo tal. Pavimentação, eu olhei as notas fiscais, tem lá uma motoniveladora e um compactador. Na realidade, é serviço de pavimentação asfáltica, no caso aqui específico, né? Então, aplicando o que eu coloquei aqui, do exposto, porque na realidade o fiscal não podia jogar os 11% sobre a base total, porque ele superdimensionou o valor devido da contribuição previdenciária. O exposto, voto por dar parcial, provimento ao recurso para que a base de cálculo considerada no lançamento tal, né, seja de 50% do valor bruto das notas fiscais, e para o lançamento do TABUF, 10% do valor bruto das notas fiscais. E no caso do outro processo, é só serviços em geral, né, que é só coleta de lixo e varrição e instalação de fios elétricos, reduzir para 50%. Esse é o voto. Ele questionou isso na impugnação, né? Questionou, tem aí, só bem no finzinho aí. Estou olhando aqui. Não, eu vi que está no recurso. Que ele grifa aqui a IN e fala que tem que deduzir, né? Isso. A minha questão era só se isso estava questionado, né? Assim. Diga, doutora Mônica. Eu fiquei na dúvida aqui porque o conselheiro menciona, né, se baseia no parágrafo 1º do artigo 150, e esse parágrafo diz que tem que haver discriminação dos valores nos documentos, né, na nota fiscal, fatura, o recibo de prestação de serviços. E a DRJ, estou vendo aqui no acórdão, que ela inclusive sublinha isso, né, ela grifa isso,
e coloca lá no item 6.4 que, olhando as notas fiscais, ela verifica que a menção é feita ao equipamento, mas não tem a separação do valor da mão de obra e do equipamento. Ela coloca isso no item 6.4. Então, a minha dúvida é, realmente não há, as notas fiscais não tem essa discriminação. Então, se aplica o parágrafo 1º do artigo 150? As notas fiscais só tem os equipamentos. Notas fiscais só tem os equipamentos. Não tem o valor. Não tem a retenção e nem tem o valor da mão de obra. Não discrimina. Então, o parágrafo 1º, ele diz que tem que haver, né, a discriminação de valores nesses documentos. É a minha questão, estou levantando essa questão aqui para discussão. Estou entendendo que esse parágrafo não se aplica a esse caso. Qual parágrafo, doutora Mônica? O parágrafo 1º, que o conselheiro está usando para fundamentar, né, essa redução da base de cálculo. Do 150. Do 150. Está transcrito, se eu não me engano, aqui no voto dele. Né? Achei aqui. Eu estou olhando o acórdão da DRJ. O artigo diz que quando não houver discriminação, se aplica a ele. Eu acho que está discriminado. Você está falando o valor do equipamento, entendeu? Não tem outro valor aí. Eu não olhei a nota fiscal, não sei, nas notas fiscais. Eu estou apontando o que está escrito no acórdão da DRJ, que não há essa separação do valor da mão de obra e do equipamento. A DRJ está afirmando isso. Então, por isso que eu estou perguntando se o conselheiro olhou as notas fiscais e ele está dizendo que não há realmente essa discriminação do valor. É só os equipamentos. O eventual contrato prevê essa discriminação? Falam de fornecer porque se aqui não tivesse mão de obra, era um contrato de locação, né? Era só um contrato de locação. Mas é porque no contrato fala, por exemplo, ceder um motorista para a coleta de lixo, por exemplo, né? Aí então ficou cessão de mão de obra. Coloca à disposição do município um motorista, né, que vai usar o caminhão compactador, que é uma parte da empresa, por isso teria na discriminação no contrato, né? Mas na nota fiscal não, a nota fiscal só está com o material utilizado. Ok. Estou procurando ver uma nota fiscal aqui desse processo. Página 202 e por aí assim, 200. 200. Não, travado aqui. 202 tem? 202 é da empresa de pavimentação. Essa numeração de carimbo, né? Carimbo da Receita. No contrato de prestação de serviço, a discriminação entre equipamento e mão de obra, independente da previsão contratual do fornecimento de equipamento, a base de cálculo é retenção. Então, ela faz, se houver previsão contratual, é o que está no contrato. Se o contrato disser 30% é de mão de obra e 70% de equipamento, vale o que está no contrato. Se não houver essa previsão, utiliza-se esse artigo aqui. Desculpa, é porque simplesmente travou tudo que vocês estavam discutindo. O meu também travou, eu saí e entrei de novo porque travou tudo, tudo... Isso último que você falou, vocês viram a nota? O contrato prevê, o que você estava falando, Kleber? 70, 30? Não, quando, eu acho que a IN está dizendo, o artigo 150, o parágrafo 1º do artigo, está dizendo exatamente isso. Quando não houver a discriminação, né, entre mão de obra e equipamento, não é?
Porque se houver essa discriminação no contrato, vale o que está no contrato. Se o contrato disser 30% vai ser de mão de obra e 70% do equipamento fornecido, vale o que está ali. Então, a empresa recolheria isso sobre aqueles 30%. Quando não há essa previsão, essa discriminação na nota, no contrato, né, utiliza-se esse equipamento aqui. Serviços em geral, 50% da base. Então, está dizendo que 50% ali seria de mão de obra. Eu entendi diferente. Eu entendi que quando houver a discriminação, que é o que está escrito ali, esses valores têm que ter, a base de cálculo tem que ter um valor mínimo, que são esses valores estipulados. Então, se a discriminação tiver de uma forma que a base de cálculo ficar inferior a esse valor, não pode, tem que ser a partir do valor mínimo. Esse é o meu entendimento. É o contrário é o que eu entendi. Eu acho que é o valor mínimo esse daí. Pode ser mais do que isso, a base de cálculo. Pode ser mais do que 50%. Agora, se tiver discriminado, que é menos que 50% na nota fiscal, a gente não pode considerar. Tem que considerar o mínimo, que é 50%. Nesse caso, não tem nada discriminado, então... O parágrafo primeiro utilizado aí pela DRJ diz: se a utilização de equipamento for inerente à execução dos serviços contratados, mas não estiver prevista em contrato, a base de cálculo da retenção corresponderá, no mínimo, a 50% do valor bruto da nota fiscal da fatura do recibo. Né? Desde que haja a discriminação de valores nesses documentos. Está sublinhado, inclusive, pela DRJ. Não é o caso em tela. Pelo que eu vi do contrato aqui, é um contrato de locação de equipamentos, entendeu? E tem um contrato que eu localizei, que está na página aí 199 desse processo. Não, começa antes. 196. O objeto desse contrato é a locação de equipamentos destinados à regularização de ruas não pavimentadas e estradas vicinais do município tal. Fonte de recurso, valor do pagamento, prazo e qualidade de serviço. Contratada permanecerá como única responsável pelo objeto do contrato, fiscalização, responsabilidade. O objeto foi definido lá, né? Aí depois vem na página 201, planilha orçamentária desse contrato. Fala tudo de bens a serem locados. Depois, na página 203, boletim de medição. Essa medição está prevista no contrato. A medição está falando só em locação de equipamentos. E tem uma escavadeira hidráulica, 2 duas, motoniveladoras, 3, um rolo compactador, total 68 mil e tal. Esse 68 mil e tal corresponde ao valor da nota fiscal de folhas 207. Lá vem descrito serviço de motoniveladora, serviço de rolo compactador. Então, esse serviço aqui é serviço de locação, entendeu? E não de cessão de mão de obra. Aí, nesse aspecto, eu acho que talvez não incida nada, não é isso? Eu também estava tendente a isso, mas parece que ele cede um motorista. Não sei se mas isso não está previsto lá no contrato, entendeu? Você infere que ele cede ao motorista, mas isso não está nem previsto no contrato. E o custo desse contrato, efetivamente, esse motorista aí, desse tamanhozinho. Pois é, por isso que tem que reduzir para 10%, no caso de pavimentação asfáltica. Mas eu imaginei sendo um contrato comercial de locação, aí não tem incidência de previdência. O contrato é de locação, o que está aqui é de locação, a discriminação lá da medição da obra, se fala dos bens locados, que estão previstos naquele contrato, e a nota fiscal é compatível com o que está na medição, entendeu? Não sei se é o caso de uma vista de mesa para apreciar um pouco melhor, entendeu? Talvez a gente dê aquele intervalinho, né? Eu acho importante a gente olhar. Pois vamos para o terceiro, que a gente faz a vista de mesa. O terceiro não precisa vista de mesa. É que eu estou precisando urgentemente, pelo menos, de dar um break para um intervalinho de 1 minuto, pelo menos, entendeu? Pode ser? Sim, pode. Vamos interromper a gravação, então? A gente dá um intervalo agora 10 e volta 10h15? Ok. Deixa eu interromper a gravação.